O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, os trechinhos da palavra de Deus que nós ouvimos hoje contam para a gente um pouco a respeito da vida de alguns homens que se tornaram instrumentos muito importantes nos planos de Deus. Esses homens enchem umas boas páginas da nossa Bíblia. Samuel, André, Simão Pedro. Mas os trechinhos da palavra que nós ouvimos hoje falam do começo da história desses homens com Deus. Eles não nasceram prontos, como a gente também não nasce. Eles tiveram que aprender a escutar a voz de Deus, como a gente também tem que aprender. Eles tiveram que aprender a entender o que Deus queria deles, como a gente também precisa entender o que Deus quer da gente. Esses trechinhos de hoje são preciosos para nós, porque eles ajudam a gente a, conhecendo o caminho que esses homens fizeram, tentar descobrir qual é o caminho que Deus deseja que a gente faça agora também. A primeira leitura que a gente ouviu fala um pouquinho sobre o profeta Samuel. A gente sabe que Samuel era a resposta de Deus à oração da sua mãe. Samuel era um milagre. A mãe de Samuel não podia gerar. Então um dia ela subiu ao santuário do Senhor e fez um voto: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu vou trazê-lo para cá, e ele vai ser um desses homens que cuidam do santuário do Senhor. No ano seguinte, a mãe de Samuel estava lá no santuário, já com o neném no colo, agradecendo a Deus. O nome que ela deu para o neném, Samuel, significa Deus escuta. O nome já diz tudo. E o menino cresceu um pouquinho e a mãe cumpriu o seu voto. Levou o menino ao santuário e o confiou aos sacerdotes para que ele pudesse ajudar nas coisas do dia a dia da casa de Deus. O menino cresceu cuidado por um sacerdote chamado Eli. Mas a Bíblia diz, em outro trechinho, que nesse tempo as pessoas em Israel tinham desaprendido de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus em Israel nesse tempo era rara. Não porque Deus não tivesse algo a dizer, mas porque as pessoas não sabiam mais ouvir. Então Samuel seria preparado por Deus para levar a sua palavra para o seu povo. Samuel já sabia pelo próprio nome dele que Deus escuta. Agora Samuel ia aprender que Deus também fala.
Irmãos, assim como no tempo de Samuel, o nosso tempo é um tempo em que as pessoas desaprenderam de ouvir a voz de Deus. As pessoas não conseguem mais escutar a direção de Deus. Por isso a gente vive num mundo tão confuso, tão complicado. Quando num mundo onde as pessoas não sabem mais ouvir a voz de Deus, surge alguém que aprendeu a escutar o Senhor, essa pessoa é uma bênção de Deus. Assim como Deus fez com Samuel, Ele quer fazer com a gente. Ele quer ensinar a gente a ouvir a sua voz, a entender o que Ele tem para dizer, para que a gente possa contar para as pessoas o que Deus tem no coração dele, para que a gente seja uma bênção para as pessoas também. Samuel precisou aprender, a gente também precisa. Quando Samuel já era um adolescente, uma noite Samuel estava dormindo no santuário, no templo, e de repente ele ouviu alguém chamando pelo nome dele, Samuel. Samuel pensou que era o sacerdote Eli, que já estava velhinho, precisando de alguma coisa, correu lá para o quarto dele, Eli, o que houve? Eli deve ter acordado meio assustado, que é, menino? Não, eu ouvi você me chamar. E Eli disse, não, eu não te chamei não, volta a dormir. E Samuel voltou, pegou no sono de novo, e daqui a pouco ele escuta de novo alguém chamando pelo nome dele, Samuel. Samuel acordou, pensou, tadinho, Eli já está ficando meio, deixa ele lá, ver se ele precisa de alguma coisa. Eli, você está precisando de alguma coisa? Não, Samuel, não te chamei, volta a dormir. E lá foi Samuel. Ainda bem que naquele tempo o pessoal tinha o sono fácil, né? Então Samuel dormiu de novo, Eli dormiu de novo. E daqui a pouco, alguém chama por Samuel de novo. E Samuel vai lá no Eli. Eli, você me chamou, o que está havendo? Nessa hora, Eli entendeu. Eli já tinha ouvido um dia a voz de Deus. Então ele disse para Samuel, Samuel, volta a dormir. Se alguém te chamar de novo pelo nome, pula da cama, se prostra no chão e diz, eis o teu servo aqui, Senhor, fala, porque eu te escuto. Combinado? Combinado. Lá foi Samuel dormir de novo e de repente alguém chama pelo nome dele mais uma vez. Mas dessa vez Samuel já sabia como responder. Ele pulou da cama, se prostrou e disse, Senhor, eis aqui o teu servo, fala, porque o teu servo te escuta. E o Senhor começou a conversar com Samuel. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, Samuel não deixou mais de ouvir a voz de Deus. E melhor ainda, Samuel não deixava cair no chão nenhuma palavra que o Senhor dava para ele. Samuel guardava tudo, nada se perdia. Opa, beleza. Foi combinado para vocês acordarem, né? Bom, eu aprendo algumas coisas com essa história de Samuel, da leitura de hoje. Primeiro, irmãos, todos nós precisamos de um Eli, que ajude a gente a aprender a ouvir a voz de Deus. Por isso, a gente está aqui hoje. Aqui está a comunidade, a Turma do Pecado Lavado, Comunidade Bom Pastor, Vicariato Sul da Renovação. Esses lugares são os lugares onde a gente tem a chance de aprender a ouvir a voz de Deus. Um ajudando o outro, um sendo Eli para a vida do outro. Vocês sabem que a gente corre o risco de, às vezes, procurar conselho, procurar ajuda em pessoas que, ao invés de nos ajudar a responder a Deus, vão ajudar a gente a complicar o negócio. E veja, às vezes são pessoas que gostam da gente, são pessoas que se importam com a gente, mas são pessoas que também ajudam a gente a continuar pensando do nosso jeito. Às vezes elas até tomam as nossas dores e não ajudam a gente a entender o que Deus está pedindo da gente. A gente precisa ter na nossa vida uns Elis que digam para a gente, olha, eu acho que você está enganado, Deus está te pedindo outra coisa. Olha, você está aí com o coração chateado, dizendo que não vai servir mais, mas eu acho que você está equivocado. Chegou a hora de você perdoar e tomar o seu lugar de servo de novo. Não é por aí não. Quando a gente tem um Eli que ajuda a gente a entender a voz de Deus,
a gente é muito abençoado. Caso contrário, a gente compartilha as nossas coisas, repito, até com quem gosta da gente, mas que vai dizer o que a gente gostaria de ouvir, vai tomar as nossas dores. É verdade, eu não sei como é que você aguentou isso, e pronto. Ao invés de corresponder a Deus, a gente vai continuar embolado com o fel no coração da gente. Cuidado com isso. Segunda coisa que eu aprendo com essa história de Samuel. Deus só dá papo, Deus só dá bola com quem tem coração de servo. Na primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus, Deus o chamou pelo nome. E ele saiu correndo pensando que era outra pessoa. Isso aconteceu 3 vezes. A conversa só começou de verdade quando, instruído por Eli, Samuel disse: Senhor, está aqui o teu servo. Fala, estou pronto para te escutar. Mesmo que o Senhor me peça algo que não era bem o que eu queria. Senhor, estou aqui pronto para te escutar, mesmo que seja algo que eu tenha que rever as minhas ideias. Senhor, estou aqui pronto para te obedecer, mesmo que não fosse do jeito que eu queria. Irmãos, Deus fala com pessoas que estão dispostas a mudar os seus planos para ouvir a voz dele e obedecer. Uma pessoa que só espera ouvir de Deus, que Deus diga para ele: isso aí, amém, não vai ouvir a voz de Deus. Deus fala com pessoas que estão dispostas a ser corrigidas. Deus fala com pessoas que têm um coração maleável para aprender dele. Deus dá bola para pessoas que estão prontas para obedecer, mesmo que isso custe. Custe a sua vontade própria, custe o seu orgulho. Mas é com essas pessoas que Deus fala. Imagina, às vezes, numa situação em casa, houve uma dificuldade em casa, um conflito que está se arrastando, e a gente até ora pela família da gente, mas a gente diz: Senhor, olha por essa situação lá em casa, Senhor, tem misericórdia lá de casa, mas comigo chega. Agora, não peço desculpa para ninguém não. Se quiserem falar, vão ter que vir aqui. Ora, me parece que com uma pessoa com um coração assim, que já tem tudo pronto, Deus não vai ter muito por onde fazer a sua palavra entrar nesse coração. Não vai dar. Mas a pessoa que diz: Senhor, lá em casa está tendo tanta dificuldade, Senhor, eu não quero que as coisas sejam do meu jeito, eu quero que na minha casa aconteça a tua vontade, me mostra o que o Senhor quer de mim. Para essa pessoa, de repente, o Senhor vai dizer: olha, eu sei que você também foi ferido, mas você feriu também, pede perdão, vai lá, seja o primeiro. Para essa pessoa, o Senhor vai dizer algo, porque Ele percebe que ela tem um coração disposto a rever os seus planos para fazer a vontade dEle. Coração de servo. Eu sei que nas nossas comunidades, na renovação, a gente usa esse nome, né? Eu sou servo da comunidade, eu sou servo do grupo de oração. Isso é bom, essa palavra é importante, porque ela de verdade mostra o que a gente deve ser. Mas de vez em quando a gente tem que olhar para dentro e se perguntar: eu estou tendo coração de servo? Coração de servo é o coração de quem está disposto a abrir mão da sua vontade para que a vontade do Senhor aconteça. Com essa pessoa Deus fala, para essa pessoa Deus aponta o próximo passo. Bom, terceira coisa que eu aprendo nessa história: a partir desse dia, Samuel sempre ouvia o Senhor. E no finalzinho da leitura diz: não deixava cair por terra nenhuma das suas palavras. Eu vou dizer uma coisa aqui agora, que eu vou emendar com outra lá no finalzinho, já está chegando o finalzinho. Eu sei que vocês não vão me entender, mas eu vou falar do mesmo jeito, para depois vocês saírem falando que o padre falou o que ele não falou, mas eu vou arriscar. Vamos lá. Samuel não deixava cair no chão nenhuma das palavras que o Senhor lhe dava. Tudo que Deus falava a Samuel caía na alma dele, ficava gravado no coração dele. A palavra de Deus não era para Samuel um luxo, a palavra de Deus era para Samuel uma necessidade.
ele era conduzido pela palavra de Deus, ele era sustentado pela palavra de Deus, por isso ele não podia perdê-la. Irmãos, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitas oportunidades de ouvir a palavra de Deus. Você participa da missa, você vem à missa, mesmo dormindo, você está ouvindo a palavra de Deus, ela está entrando de alguma maneira, né? Está entrando, está ficando aí dentro, Deus sabe. Eu conheço pessoas da igreja que saem da igreja, vão para casa, quando chegam em casa, pum, ligam a Rádio Catedral, ou então ligam a televisão na Canção Nova, e aquilo fica o dia inteiro, por distração. Veja, eu acho ótimo que você escute a Rádio Catedral e a Canção Nova. Mas uma das desgraças do nosso tempo, e a palavra é esta, desgraça, é que nós estamos transformando a palavra de Deus numa distração e não no alimento da nossa alma. E aí a palavra de Deus vem a nós, é lançada sobre nós, mas nós a recebemos com uma mão e deixamos escapulir pela outra. E o Senhor fala com a gente, mas o nosso coração vai se tornando insensível. E a gente até é capaz de dizer, e eu já ouvi isso, eu já ouvi essa palestra, e legal essa palavra aí, e bacana, eu fico tão emocionado, mas as coisas não se gravam na alma da gente, as coisas não caem num coração de servo, que é o coração de quem se deixa mudar pela palavra de Deus. Irmãos, quando a palavra de Deus se torna entretenimento, não existe mais nada que possa nos salvar. Porque a única palavra que poderia nos arrancar da nossa confusão interior, da nossa apatia interior, nós a acolhemos como se fosse mais uma coisa. Não pode ser assim. Se você vai ligar o rádio na Rádio Catedral quando você chegar em casa, ou na Canção Nova, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa na cozinha, leve a sério o que é dito. Se pergunte, será que o Senhor não está dizendo algo para mim, com essa palavra que eu estou tendo a chance de ouvir agora? Será que essa não é a palavra da salvação para mim hoje? Porque senão a gente recebe muito, mas a gente também perde muito. E não estamos em tempo em que a gente possa desperdiçar a palavra de Deus. Não seja uma pessoa espiritualmente gulosa, que adora mais um retiro, mais uma palestra, mais um DVD, mas aquilo não mexe na alma. Gula normalmente faz com que a gente acabe ficando com a saúde mal ajambrada, né? Ou a gente come na hora errada, ou a gente come as coisas erradas. Não seja uma pessoa gulosa, seja uma pessoa que tem fome da palavra, para que ela caia no seu coração e de verdade remexa você. Segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção, agora na segunda leitura, não mais na primeira. Eu acho que quando você ouviu a segunda leitura, e depois ouviu o Evangelho, e já tinha ouvido a primeira, você deve ter ficado pensando assim, o que essa leitura tem a ver com as outras? Né? Falando sobre fornicação, impureza. Eita, mas o que isso... tem tudo a ver com as outras. Uma coisa simples. Em 2000 anos de igreja, os nossos santos, por experiência pessoal, nos ensinaram que impureza, que é algo que termina no corpo, mas que começa no coração, impureza torna a gente insensível para ouvir a voz de Deus. Esse nosso tempo, que é um tempo em que as pessoas vivem tanta impureza, de uma maneira tão leviana, todo mundo dispõe da sua intimidade para os outros, é também um tempo em que a gente não sabe mais nem se ouvir, nem ouvir a Deus. Porque a impureza torna o coração bruto, insensível, incapaz de perceber a voz suave de Deus. Nossos santos alertam a gente constantemente sobre isso. E a gente tem que lembrar que isso tem a ver com a nossa vida diária. Se a gente não desintoxicar
a mente e o coração da gente da impureza, a gente não percebe o que Deus ensina para a gente. Vou dar um exemplo bobo, mas de tão bobo, ele ajuda, porque não, né? Não, acho que você também não deve ver, mas enfim. Ouvi dizer que há uma novela hoje, uma depois da outra sempre, mas a atual, né, a novela depois do Jornal Nacional, né, é de uma imoralidade assim, né, a toda prova. Né? Irmãos, a gente acha que não tem nada, a gente acha que não tem nada, e esse cristianismo aguado que a gente vive, que nunca nos exige nada, nem a fortaleza para virar o botão do controle remoto. Veja, um cristão que não tem fortaleza sequer para desligar o controle remoto, é um cristão que o dia que vier a perseguição, você acha que se alguém botar uma faca no pescoço, ele vai dizer, mano, ele diz o que a pessoa quiser, meu filho. Nega Jesus, nega, onde é que eu assino? Porque eu não tenho fortaleza para desligar o botão, eu vou ter fortaleza para enfrentar a morte? A gente está vivendo numa geração de pessoas que estão aprendendo a ser bananas. Né? Então, uma novela em que você fica 1h30 todo dia exposto ao adultério, à prática do homossexualismo, à trapaça, ao desejo de vingança, roubo. Veja, você pode achar que é feito de chumbo, você não é. No final dessa novela, se você duvidar, você está torcendo para o casal que está vivendo em adultério, você está torcendo para a pessoa que está se vingando, está aplaudindo. E esses critérios, esses padrões, vão enchendo a mente e o coração da gente. Você acha que na hora de fazer opções práticas na sua vida, você vai viver debaixo de que tipo de padrão? O Evangelho? Vai não. Vai não. A gente não lê 15 minutos de Bíblia por dia e passa 1h30 por baixo, exposto a isso. Na hora de ter que tomar uma decisão, vai ser uma decisão pelo Evangelho? Não vai, gente. Ou a gente desintoxica a mente e o coração da gente, ou esse padrão de impureza vai tomando conta da gente e vai tornando a gente incapaz de perceber a direção de Deus nas horas em que a gente tem que tomar decisões. Veja, eu falei que o exemplo era bobo, porque imagina, uma novela, né? Mas coisas bobas, dia a dia, dia a dia, dia a dia, fazem o coração da gente. Vigilância, vigilância. Terceira e última coisa, o Evangelho ensina para a gente hoje. No Evangelho de hoje, São João Batista vê Jesus passando, aponta para Jesus e diz, Ele é o Cordeiro de Deus, e perde 2 discípulos. São João Batista é tudo de bom, né? Esse cara sabia tanto qual era a missão dele, esse cara sabia tanto o que Deus queria dele, que se ele visse 2 discípulos deles indo embora para ir ter com Jesus, para ele não tinha problema nenhum. Irmãos, quando a gente sabe o que Deus quer da gente, a gente fica tão à vontade para cumprir a missão da gente. A gente não fica mais com medo de perder pessoas. A gente não cria mais dependências exageradas em torno da gente. A minha tarefa é essa, eu estou cumprindo a minha tarefa. Algumas pessoas vão entrar no meu caminho e vão prosseguir depois em direção a Jesus. Mas que beleza, o importante é que eu estou fazendo o que Deus pede de mim. São João Batista era um cara de bem com a vida. Não porque a vida dele fosse fácil, mas ele sabia exatamente o que Deus queria dele. Isso poupava dele um monte de sentimentos que fazem mal. Ciúme, inveja, impressão de estar sendo deixado para trás, e por competição, e por aí vai. Santo André, que era um dos 2, e o outro companheiro vão atrás de Jesus. E Jesus só de olho, vendo que os caras estão lá atrás, vai até eles e faz uma pergunta. Essa pergunta é: o que vocês estão procurando? Irmãos, a gente passa a vida inteira. Hoje Jesus está aqui. Você já imaginou se Jesus parasse diante de cada um de nós hoje e olhando bem nos olhos da gente perguntasse: o que é que você está procurando? Bom, primeiro vamos desmascarar a nossa justiça própria.
A gente sabe que a resposta certa e mais bonita é: estou procurando você, Jesus, né? Mas esquece a resposta certa, porque o que importa é a resposta verdadeira, ou seja, aquela que de fato a gente daria. E como Jesus desnuda a alma da gente, se ele olhasse nos nossos olhos e perguntasse: com tudo isso, o que você está procurando? Com toda essa correria, o que você está procurando? Mesmo dizendo que é meu servo, o que você está procurando? De repente, lá de dentro, ele ia extrair a verdade. E aí a gente ia dizer: quem sabe eu estou procurando a mim mesmo. Eu estou procurando um pouco mais de aceitação para mim. Eu estou procurando um pouco mais de chance de mostrar o quanto eu sei fazer as coisas. Eu estou procurando um lugar onde eu possa falar e as pessoas vão me escutar. Irmãos, de repente a gente poderia descobrir que no fundo, a gente está procurando é a gente. E enquanto a gente procura a gente vive perdido. Senhor, eu de repente descobri que mesmo fazendo coisas boas, eu às vezes faço, mas buscando que as pessoas saibam. Como eu preciso que as pessoas me digam que o que eu estou fazendo é bom, é importante. De repente eu descobri que eu estou procurando a mim, Senhor. Obrigado porque o Senhor me ajudou a ver. Agora eu posso fazer de um jeito diferente. Eu quero procurar o Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Irmãos, essa pergunta de Jesus, o que você está procurando? É a pergunta que de vez em quando a gente tinha que se fazer para descobrir e para conseguir escapulir de ciladas que a gente faz para a gente mesmo. A gente se joga de cabeça numa coisa e de repente a gente descobre que no fundo, o que a gente queria é que alguém reconhecesse. O que a gente queria era mostrar que a gente consegue. Não são razões boas o bastante. Bom, aqueles homens pediram, engraçado, eles responderam com uma outra pergunta: Senhor, onde é que você mora? E Jesus levou os caras: não, vem cá, vamos passar um dia junto aí. E eles, a palavrinha bonita aparece agora, permaneceram com Jesus. No Evangelho de São João, a palavrinha permanecer é uma palavrinha de ouro. Permanecer significa manter-se ao lado de Jesus. Manter-se numa posição de atenção a Jesus. Jesus diz lá adiante no Evangelho de João: eu sou a videira, vocês são os ramos. É preciso que vocês permaneçam em mim e eu permaneça em vocês. Irmãos, esse é o desafio do nosso dia a dia, né? Daqui a pouco você vai voltar para casa e hoje ainda, para terminar o domingo bem, você vai ter, sei lá, um jantar na casa de alguém da família. Vai juntar aquele pessoal todo da família. Permaneça com Jesus. Se você for para a casa da sua família, com a turma toda lá, mesmo que às vezes seja uma muvuca, se você for e permanecer com Jesus, o contrário de permanecer com Jesus é se perder de Jesus. Se você permanecer com Jesus, mesmo que o clima fique um pouquinho quente lá, você vai saber a hora de trocar o assunto, você vai saber a hora de falar uma palavra que vai apagar o fogo que está ficando alto, você vai saber curtir alguma coisa legal, pequena, mas legal, que pode se fazer junto com a turma da família da gente. Amanhã, quando você for para o trabalho, se você permanecer com Jesus, você não vai se deixar envolver na teia de maledicência do seu trabalho, e você vai ser capaz de passar no meio de tudo isso, sem ter que dizer uma palavra que vai prejudicar alguém, sem ser prejudicado pela palavra de ninguém, porque você permanece em Jesus. Veja, vir à igreja e encontrar-se com Jesus é bom, mas a gente se encontra com Jesus para permanecer com Jesus. Esse é o segredo. No final do dia, Santo André foi até São Pedro. Santo André era irmão de São Pedro, que naquele tempo era chamado pelo nome dele de Simão. E aí, frase linda: André conduziu Simão
até Jesus. E a gente só tem hoje um São Pedro, porque a gente tem um Santo André, que, diga-se de passagem, ficou menos famoso do que o irmão, né? São Pedro é muito mais famoso que Santo André. Mas não importa. André encontrou Jesus. Qual foi a primeira coisa que ele fez? E veja, na folhinha eu acho até que no Evangelho está escrito isso de uma maneira bem legal. Vê lá, versículo 41, no númerozinho em vermelho que tem lá no texto. Eu também já não enxergo mais, eu acho que é 41. Falando assim, ó. Depois de passar o dia com Jesus, ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Olha que barato. Santo André passou o dia com Jesus. Primeira coisa que ele fez depois, chamar o irmão. Encontramos o Messias, vou te levar. Pegou ele pela mão e levou até Jesus. Primeira coisa. Irmãos, a igreja está precisando de uns Santo Andrés, pelo amor de Deus. A gente precisa de pessoas que peguem os seus irmãos pela mão e os levem até Jesus. Não adianta a gente fazer uma grande campanha de evangelização na igreja, se você lá no seu prédio, lá no seu trabalho, não estende a mão para um colega seu, para um vizinho seu, e não o traz até Jesus. A igreja vive desses Andrés, que trazem os seus irmãos pela mão para terem um encontro com Jesus. E foi a primeira coisa que Santo André pensou. Queria chamar a atenção de todo mundo que é da renovação das nossas comunidades no Vicariato Sul. Sabe qual é o risco que a gente corre hoje? É fazer algo diferente de Santo André. Dona Mariazinha encontrou Jesus. Santo André, primeiro, foi encontrar seu irmão Simão e disse, encontramos o Messias, te levo nele. Dona Mariazinha não, encontrou Jesus. Está fazendo o seu primeiro curso. Um curso lindo na igreja. Ela vai acabar esse curso e sabe o que ela vai fazer? O próximo. E depois de 30 anos de ter encontrado Jesus, sabe quantas pessoas Dona Mariazinha levou até Jesus? Nenhuma. E o que ela fez com tantos cursos? Não sei. Porque não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que a gente avança com Cristo porque fez muitos cursos. Não tem. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Por quê? Fez tantos cursos. Irmãos, a gente tem que parar com essa história de achar que entrou para a renovação, entrou para uma comunidade, pronto, eu agora estou salvo, estou seguro. Não, não, não. Você tem que se importar com quem está naufragando do seu lado. Você está num grupo de oração? Você está numa comunidade? Está no barco? Olha em volta, você vai ver que está uma tormenta nesse mar e tem um monte de gente afundando, morrendo do seu lado. Se você está no barco, qual é a sua tarefa? Joga uma boia. Ajuda essa gente a subir no barco. Mas não fique no barco como se você estivesse num transatlântico em mar de... que é isso? Você está num mar revolto. A tarefa de quem está no barco é salvar quem está afundando. E tem muita gente afundando no seu andar do seu prédio. Tem gente afundando na sua repartição, no seu escritório. É para essas pessoas que Jesus envia a gente, como Santo André, que foi chamar o seu irmão, que estava longe de Deus, mas que estava perto dele. Então é esse que eu tenho que pegar. Hoje em dia o Papa Francisco usa muito uma expressão, uma igreja em saída. Eu fico com medo dessas expressões, que parece que a gente está... Aí todo mundo usa e ninguém faz nada. A igreja não pode ser de outro jeito, a não ser em saída. A gente vai para buscar quem está se perdendo, para que essas pessoas possam estar num lugar de paz, como a gente encontrou. Mas sem ser Santo André, a gente pode estar anos num grupo de oração, numa comunidade, e não é esse o propósito. O propósito de Deus não é colocar a gente num transatlântico, no meio de um mar do Caribe. O propósito de Deus é nos colocar num barco de salvamento, no meio de uma tempestade, para a gente resgatar quem está naufragando do lado da gente. Isso se chama igreja. Isso se chama igreja.
É esse o propósito de Deus para a gente. Irmãos, eu acho que esses trechinhos da palavra de Deus de hoje tem tanta coisa importante para falar para o nosso coração. Precisamos ser pessoas como Samuel, que se alimentam da palavra de Deus. Você tem que tomar uma decisão, pois você deve ter uma palavra do Senhor sustentando você. Você tem um caminho a seguir, pois então você tem que ter um suprimento da palavra de Deus conduzindo você. Precisamos ser pessoas que voltam a entender o que Deus está ensinando, com o coração e a mente puros. Desintoxique a sua mente, o seu coração, dos enganos que o mundo tem. Precisamos aprender com as pessoas que podem nos ensinar, por isso Deus colocou a gente juntos. Mas precisamos aprender com um coração de servo. Se o Senhor quiser me corrigir, se o Senhor quiser que eu abra mão da minha vontade para que a vontade dele aconteça, eu vou acreditar que a vontade do Senhor é mais perfeita que a minha, e com a ajuda do Espírito Santo dele eu vou conseguir. A gente precisa ser um pouquinho como esse André, que trouxe para Jesus aquele que um dia Jesus chamaria de pedra, sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Olha que beleza. Quem sabe um dia você vai poder dizer isso também. Eu trouxe para Jesus uma pessoa que o Senhor, olha, tem usado tanto como um servo, como uma serva dele. Que alegria poder dizer isso. Que a gente possa hoje ter o nosso coração fecundado pela palavra de Deus, e que a palavra do Senhor ponha a gente em movimento, desinstale, desacomode a gente. Hoje ainda é dia 14 de janeiro, o ano está começando. Não vou nem perguntar se esse ano você já levou alguém até Jesus para dar um desconto. Só tem 14 dias para trás. Mas tem 350 e tantos pela frente. Até o final desse ano, a gente vai se importar com quem está naufragando. A gente vai estender a mão da gente para trazer essas pessoas para mais perto de Jesus. Ele vai nos mostrar quem são. Mas a gente não vai passar 2018, veja, se você tem que fazer algum curso, faça, tá? A gente não vai passar 2018 se entupindo de curso, mas não evangelizando. O propósito da igreja não é este. Deus vai colocar perto de você pessoas que por causa da sua mão estendida vão se aproximar de Jesus. Quando elas chegarem, não perca a sua chance e seja um André na vida de um Pedro que Deus está querendo trazer para a obra dele. Pode acordar quem está do seu lado, vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso.